Saudações a todos. É com muita gratidão que nos reunimos mais uma vez para falar hoje sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Falar de Jesus nos emociona, nos toca. Tamanho é o magnetismo do nosso Divino Mestre. Apenas ao pensarmos em Jesus, simplesmente por pensarmos nele, somos envolvidos por sua doce e santa paz. Que possamos hoje aproveitar dessa oportunidade de aprendizado que iremos fazer juntos aqui. Vamos falar hoje sobre uma importante passagem, vamos refletir hoje sobre uma passagem importante da vivência de Jesus aqui na Terra. Quando ele nos diz sobre a infância. Deixai vir a mim as criancinhas e preparemos o caminho. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Mas o que Jesus quer nos dizer? Jesus, a todo instante, em todas as suas ações, em todas as suas palavras, sempre quis nos deixar ensinamentos, palavras de vida eterna. E o que Jesus quer nos ensinar quando nos diz para nos assemelharmos às crianças, para alcançarmos o reino dos céus? A criança, a infância, ela simboliza a pureza. Quando Jesus nos diz para nos assemelharmos às crianças, ele nos diz para buscarmos a pureza do coração. Quando ele nos diz deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, ele está nos dizendo não somente das crianças, do corpo infantil, do organismo infantil. Ele nos diz também que não impeçamos que as mentes imaturas, que ainda não desabrocharam para as verdades eternas, que não sejamos impedidores do acesso dessas mentes até Jesus. Muito pelo contrário, que sejamos estimuladores. Mas enfim, vamos falar sobre infância, sobre esse período, o qual todos nós, quando reencarnamos, todos nós passamos por esse período, por esse ciclo de vida. Por que ele é tão importante? Bom, Kardec nos diz no Evangelho, no capítulo 8, sobre a pureza de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou o símbolo da humildade. Então, essas duas forças, simplicidade e humildade, elas excluem essa chaga que é o egoísmo.
que é tão difícil de vencer em nós. Viver de uma maneira simples é viver baseada nos preceitos de Jesus. Vivermos como espíritos, de uma maneira mais serena, mais tranquila, diante de tantas demandas que temos nesse mundo. Humildade seria sermos resignados, a resignação diante do que Deus nos coloca. Seria nos reconhecermos pequenos diante da grandeza de Deus, diante do universo. E assim, através da conquista dessa pureza, poderemos edificar em nós o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é algo externo. O reino de Deus é a edificação dos valores que Jesus nos trouxe. Edificarmos em nós esses ensinamentos, esses valores tão preciosos para nos orientar. Enfim, e por que a infância é um período propício para esse aprimoramento? Na infância, o espírito ele ainda não completou sua reencarnação. As suas características, né, que ele traz, elas estão mais ocultas. O que o espírito traz das suas vidas passadas, né, das suas experiências anteriores, elas estão mais ocultas. A infância, esse ciclo de vida, é um período que o espírito está mais maleável, mais disponível ao aprendizado, ao aprimoramento, a trabalhar suas más tendências. Então, a própria neurociência nos traz isso também, sobre esse período de oportunidade, de aprimoramento, sobre essas janelas de oportunidade. Não quer dizer que em outras fases da vida não possamos aprender. Não é isso. Mas na infância, devido à dormência dessas más tendências, né? É claro que elas podem aparecer na infância, sinais, vestígios, mas o espírito está muito mais receptivo aos ensinamentos. Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso ainda para esse momento de oportunidade. Oportunidade de melhoramento do ser. A infância é um período de adaptação desse ser a essa nova existência, a essa nova oportunidade. E a finalidade central da nossa existência é o aprimoramento. É aprendermos, é evoluirmos. E para essa experiência, nós temos o nosso guia, o nosso mestre guia, o nosso modelo, que é Jesus. Por isso a importância de implantar esses valores na infância. E de quem é essa missão? Quando recebemos um espírito, né, quando um espírito retorna, né, à vida carnal, quando ele reencarna,
ele é confiado aos seus cuidadores. Isso não acontece por acaso. Ninguém erra de endereço da reencarnação. Então, esses cuidadores, os pais, ou na ausência dos pais, outros cuidadores, eles se comprometem no auxílio ao aprimoramento desse espírito. E nessa experiência, os pais também se aprimoram. Não é tarefa fácil, maternar, paternar, não é. Acredito que é um dos papéis sociais mais complexos que nós, humanos, temos. Mas precisamos, então, nos preparar para receber os espíritos que nos foram confiados, pedir orientação sempre à espiritualidade amiga, a Jesus nosso Mestre, na condução dessa experiência. E também pela responsabilidade que temos uns com os outros, precisamos também sermos apoiadores de outros pais que passam por essa experiência. Essa tarefa de auxiliar um espírito no seu aprimoramento, uma vez que também estamos buscando o nosso aprimoramento, é uma tarefa complexa e que ela pode ser, vamos dizer assim, suavizada se auxiliarmos uns aos outros. Sabemos que em muitas famílias existem muitos pontos de vulnerabilidade que dificultam o auxílio a esse aprimoramento desses espíritos. Bom, na questão 383 do Livro dos Espíritos, qual para este a utilidade de se passar pela infância? É-nos orientado, encarnando com o objetivo de aperfeiçoar-se, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, reforça sobre o objetivo central da existência, que é o aperfeiçoamento, e reforça ainda sobre a tarefa dos pais, que é auxiliarem esse adiantamento. Enfim. Então, aqueles que têm o coração puro verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Voltando à referência que Jesus nos trouxe sobre a infância, em Mateus, capítulo 10, é reforçado sobre a importância da pureza do coração, sobre a importância de nos assemelharmos às crianças, referenciados por esse símbolo que as crianças nos trazem. Bom, sobre o aprimoramento dos espíritos, sobre o auxílio a esse aprimoramento, que é a tarefa dos pais, Deus providenciou que as crianças
fossem ternas. Quem não se emociona ou se encanta com a imagem de uma criança, com o sorriso de uma criança, com o olhar de uma criança? Essa ternura, essa inocência é capaz de, foi providenciada, né? Isso nós encontramos essa referência no Livro dos Espíritos, para que despertasse nos pais o amor, o desejo de cuidar, o desejo de conduzi-los até Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Porque imagine aí, se os pais recebessem, logo na infância, aquele espírito endurecido, né, ou aquele espírito que os pais e esse espírito se comprometeram anteriormente, se comprometeram a estarem juntos, né, talvez não por vínculos positivos, mas negativos, né, por experiências negativas. Imagina se esse espírito, ao chegar, viessem já na infância com toda severidade, agressividade. Isso iria dificultar essa aproximação, né, dos pais, essa atração dos pais pelo cuidado com sua prole. Sabemos que temos também experiências nesses encontros que, desde o início, são relações aversivas. Mas, ao invés de julgarmos, precisamos estar prontos para amparar essas pessoas, essas famílias que estão vivendo essas experiências. Bom, as famílias têm a oportunidade, né, na sua composição, de vivenciar, de aparar as arestas que podem ter sido construídas em outras experiências e progredir juntos todos os elementos envolvidos na família. E na infância, como a infância, a criança é um ser vulnerável, que além de precisar, né, precisa de proteção, precisa de um guia, né, que são os pais, e não só os pais biológicos. Todos nós estamos envolvidos, de alguma maneira, com o cuidado, com a educação da infância, né? Das crianças. Todos nós somos responsáveis. E muitas vezes nós não vamos conseguir o auxílio no aprimoramento desses espíritos só através do discurso. A aprendizagem, ela é melhor absorvida, o que pretendemos ensinar é melhor absorvido através da linguagem da exemplificação, da vivência. E para isso, precisamos de dedicação diária, intensa, regada pelo amor, pela paciência. Mas sabemos que nos aprimorar, né, é a base para podermos também guiar outros espíritos que são da nossa responsabilidade. Nós todos temos tarefas educativas. E a criança é a base para construirmos uma nova geração.
Se queremos paz na sociedade, no futuro, precisamos investir na infância. Se a semente que plantamos hoje não for cuidada, não for regada, ela não vai gerar bons frutos. Então, se pensamos numa sociedade melhor, mais justa, mais humanitária, uma sociedade da paz, devemos cuidar da infância. Joana de Ângeles nos diz no livro Constelação Familiar que a paz do mundo depende da educação da infância. Por isso, quando falamos em educação, não estamos só nos referindo à educação, à aprendizagem formal, à aprendizagem da ciência em si, ao desenvolvimento intelectual. Claro que é importante, com certeza. Mas acho que estamos muito focados em formar pessoas cada vez mais robustas em inteligência. Preocupamos muito com as capacidades cognitivas. A gente precisa buscar um equilíbrio. Precisamos ensinar as nossas crianças, precisamos plantar na infância a ciência do espírito. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a partilhar. Como teremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, se ensinamos as crianças somente a ciência em si? Se alimentamos em excesso as capacidades cognitivas. Hoje as famílias estão preocupadas com as capacidades cognitivas da infância desde muito cedo. Vejo famílias preocupadas em desenvolver o intelecto desde bebês, uma preocupação excessiva. E os ensinamentos de Jesus? Que são as verdades eternas, orientação para a nossa vida, para o nosso aprimoramento aqui na Terra. Precisamos pensar em ações cada vez mais eficazes para transmitir à infância, às crianças, os ensinamentos de Jesus. E é uma responsabilidade de todos. Todos, nós todos, de maneira direta ou indireta, somos responsáveis pela infância. Somos os cuidadores dessas sementinhas. Nas casas espíritas temos muitas ações educativas, muitas ações que cuidam da infância. A evangelização, a manjedoura, o grupo de gestantes. E acho que cada vez mais precisamos valorizar ainda mais essas práticas, né? Estudarmos mais sobre como sermos mais eficazes, né, no ensinamento do Evangelho, como atingir essas crianças, sabendo que as gerações, né, elas têm suas características, têm linguagens diferentes, né? A gente está numa linguagem completamente, né, na maioria, ligada à tecnologia, enfim, crianças com poucas vivências, experiências de convivência, principalmente agora na pandemia, isso tem sido arrasador para a saúde mental de todos, né? A infância também foi afetada. E aí? O que mais podemos fazer? Na Casa Espírita, no Centro Espírita Nosso Lar, em Teixeira, nós temos um núcleo de assistência à infância e apoio familiar que cuida do desenvolvimento
né, acompanha o desenvolvimento dos bebês, né, nascidos do grupo de gestante acompanhados no centro. E esses bebês, eles têm um acompanhamento até em torno de 3 anos do seu desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, através do trabalho voluntário de profissionais da saúde. E também, uma das ações do núcleo é o apoio familiar. É apoiar essas famílias que muitas vezes estão em vulnerabilidade a viver a experiência da maternidade, da paternidade, orientadas pelos ensinamentos de Jesus. E nós precisamos cada vez mais fortalecer essas ações de apoio à família, aos pais, aos cuidadores. Sabemos da importância do entorno da criança. Conseguiremos cuidar da infância se não cuidarmos do entorno. Olha só, o quanto é transmitido a nós de pureza quando olhamos as imagens dessas crianças, de esperança, esperança no porvir, esperança numa sociedade melhor, mais justa, mais humanitária, sociedade baseada nos preceitos de paz que tanto nosso mestre nos ensinou. Então, busquemos cada vez mais nos preocupar e nos direcionar ao cuidado à infância, ao cuidado em relação à proteção, que esses seres, que esse ciclo de vida, né, traz a necessidade de proteção e a necessidade da educação baseada no Evangelho de Jesus. Bom, a infância é tempo de semeadura. Sejamos todos nós os lavradores que cuidam dessas sementes, amparados pela presença do Divino Mestre Jesus em nós. Que assim sempre seja. Então, refletimos sobre esse poderoso ensinamento de Jesus, sobre a importância de nos assemelharmos às crianças em sua pureza e sobre a importância de cuidarmos dessa fase tão propícia ao aprimoramento do espírito. Que todos nós fiquemos em paz, na paz do nosso divino Mestre Jesus. Até mais. Que Jesus seja sempre a nossa orientação. Que assim seja.